Oiê, tudo bem contigo? Eu sei que o Enem já passou há semanas, mas até agora tem aluno me procurando e se dizendo muito preocupado por ter medo de ter fugido do tema da redação do Enem. É por isso que hoje eu vou analisar contigo neste vídeo a redação do Enem de 2020 e vou te mostrar as infinitas possibilidades que eram possíveis de serem seguidas para escrever a dissertação acerca do tema Os estigmas da doença mental. Então, tu já sabe como funciona aqui, né? Deixa teu like, teus comentários, te inscreve no meu canal para me ajudar a crescer e vem comigo! A primeira coisa que a gente faz quando pega a prova é ler e interpretar para entender o que a prova quer de nós enquanto autores. Por isso que eu vou fazer esse passo a passo contigo. Eu tô aqui com a prova do Enem, eu vou te mostrar como ela foi estruturada, vou ler contigo os textos de apoio para a gente entender quais caminhos seriam possíveis seguir para escrever essa dissertação. Então, o tema diz o seguinte: o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Apenas tendo o tema, o que eu já sei de informação? Que essa prova, ela tem dois eixos temáticos, ou seja, eu preciso falar do estigma e eu preciso falar das doenças mentais. Eu não posso somente falar das doenças mentais se eu não associar isso a um estigma que existe na sociedade. Então eu não posso fazer uma redação inteira falando de maneiras pelas quais as pessoas adoecem, do porquê as pessoas adoecem, se eu não relacionar o fato da pessoa estar adoecida a um estigma que existe na sociedade, tá? Então, se eu falar só de um escopo temático, eu tô tangenciando o tema. No Enem é muito difícil de fugir do tema, tá, gente? É possível tangenciar, mas fugir do tema realmente é muito difícil, tá? Então, dois escopos temáticos, estigma, né, e doença mental. Só que aqui tem uma informação importante que é o seguinte: sociedade brasileira, né? A gente sabe que o Enem sempre busca problematizar uma situação que existe no Brasil. Então é sempre importante a gente trazer aquele contexto para o Brasil. Só que aqui já está no foco do tema. Eu quero saber como esse estigma acontece na sociedade brasileira, tá? Então, só tendo a informação do tema, sem ter lido nenhum texto de apoio, isso já é possível de saber. Temos dois eixos temáticos e temos como contexto o Brasil. E aí a gente tem três textos motivadores. Lembrando que no Enem é possível usar apenas um texto motivador como repertório sociocultural, tá? Então, algum desses textos aqui vocês poderiam utilizar na introdução para a apresentação do tema ou em algum dos desenvolvimentos para poder fazer a consistência do argumento. Se não quiserem usar, não tem problema nenhum, não é obrigatório, tá? Mas eu quero dizer que é possível usar sem desconto, desde que vocês façam uma paráfrase do que está sendo dito aqui, tá? Não aquele Ctrl+C, Ctrl+V, mas que digam com as suas palavras aquilo que está sendo trazido em somente um dos textos. Então vamos lá, o texto 1 diz o seguinte: a maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Vejam já a importância desse texto, porque ele já está definindo o que é saúde mental e o que é doença mental. E é super interessante que vocês já podem usar, por exemplo, na introdução. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana em equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldade em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida.
Esse texto aqui, como eu falei antes, ele já define o que é saúde mental de doença mental, para sinalizar que a pessoa que está saudável psiquicamente não quer dizer que ela não vai ficar triste ou não vai sentir dor, mas quer dizer que existe um equilíbrio na vida, que ela entende que a tristeza é uma fase que é importante e que caso ela se perceba um pouco mais alterada, um pouco mais perturbada, ela vai recorrer a auxílio. E isso não faz dela uma pessoa doente, né? Faz dela uma pessoa saudável, ou seja, uma pessoa saudável psiquicamente também vai sofrer, né? Também vai passar por luto, também vai passar por términos, mas vai ter recurso para lidar com isso, né? Recurso para lidar com esse sofrimento. Esse é o texto motivador 1. O segundo texto motivador diz o seguinte: a origem da palavra estigma aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas. Por extensão, em um período que remonta à Grécia Antiga, passou a designar também as marcas feitas com ferro em brasa em criminosos, escravos e outras pessoas que se desejava separar da sociedade correta e honrada. Essa mesma palavra muitas vezes está presente no universo das doenças psiquiátricas. No lugar da marca de ferro, relegamos preconceito, falta de informação e tratamentos precários a pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves. Então aqui no texto motivador 2, a gente tem a explicação do que é estigma, ou seja, é aquilo que deixa uma marca. Mas que marca é essa, né? Porque não é uma marca física necessariamente, mas é uma marca emocional que é pautada pelo preconceito. Então lidar com o estigma é lidar com o preconceito, com a falta de informação sobre determinada situação, que aqui no caso são as doenças psiquiátricas. Achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura está relacionado a um ideal de felicidade que não é igual para todo mundo. Então vejam que aqui no texto 2, a prova já dá para vocês um dos estigmas, que existe muito, né, na nossa sociedade, não só no Brasil como no mundo inteiro, relacionar, por exemplo, depressão à frescura. Ah, a pessoa tá depressiva, tá apática, mas é preguiçosa, não levanta da cama porque não quer, né? Então, esse lugar em que a pessoa depressiva é colocada como uma pessoa fresca, uma pessoa fraca, isso é um estigma. E a prova já está sinalizando isso para vocês. Então, pensando na estrutura aqui, como ela foi projetada, ela não estava difícil de ser interpretada, porque por mais que vocês não soubessem previamente o que significa estigma, a prova está dizendo aqui, é algo que deixou uma marca, né? Uma marca emocional que é pautado pelo preconceito e pela falta de informação. A tentativa de se encaixar nesse modelo cria distância dos sentimentos reais e quem os demonstra é rotulado, o que progressivamente dificulta a interação social. É aqui que redes sociais de enorme popularidade mostram uma face cruel, desempenhando um papel de validação da vida perfeita e criando um ambiente em que tudo deve ser mostrado em seu melhor ângulo. Fora dos holofotes da internet, porém, transtornos mentais mostram-se mais presentes do que se imagina. Esse texto aqui, ele basicamente deu a prova para vocês escrita, porque não só ele explica o que é estigma, como ele traz uma consequência, né? Ele traz causa e consequência, na verdade. O que ele diz enquanto consequência desse estigma? O isolamento social. Então a pessoa se diz doente, né, se conta para os outros que sofre de depressão, ela é rotulada. E isso faz com que ela sofra. E aí ela acaba se isolando. Então, quando ela cria coragem para poder dizer o que ela está sentindo, ela é julgada, né, como fresca, como fraca, e ela se isola. E aí a gente tem essa consequência e logo depois a gente tem uma causa desse adoecimento, que é a superexposição nas redes sociais de uma falsa felicidade, ou seja, na internet todo mundo tem a vida perfeita. Então eu que tô lá olhando, né, os blogueiros, as blogueiras, naquela vida perfeita, aquelas fotos maravilhosas, tô passando por um momento mais delicado da minha vida, me sinto depressivo, me sinto rebaixado, diminuído, e isso pode me levar a um adoecimento profundo, caso não seja tratado com antecedência, caso não seja acompanhado por profissionais. Então esse texto de apoio 2, ele não precisa obviamente ser usado na prova, mas ele já dá uma ideia do que fazer, né? Ele já me dá todo um projeto de texto. O que eu posso trazer na introdução, como enquanto contexto histórico, né?
Aqui eles falam da Grécia Antiga, mas vocês poderiam pegar alguma série, por exemplo, Black Mirror, que mostra muito essa interação no mundo todo tecnológico, essa falsa felicidade, essa falsa vida, né, que as redes sociais promovem. Tem um episódio incrível, inclusive, se eu não me engano é da 3ª temporada, que mostra aquele aplicativo que é tipo um Instagram, que as pessoas se dão like o tempo inteiro, né, e esse like acaba virando moeda. Então eu só posso adquirir as coisas conforme eu for recebendo meus likes ali na rede, e isso leva a protagonista a um adoecimento profundo. Não vou falar muito mais para não dar spoiler, mas vocês teriam muito repertório para, por exemplo, introduzir o tema ou para usar a temática das redes sociais enquanto tese. O texto motivador 3 é um folder que tem uma série de dados, e eu sinceramente gosto muito dos dados que o Enem sempre coloca na prova, porque nos dá a possibilidade de pensar muitas coisas enquanto tese. Vejam só, nesse dado aqui, vou falar de alguns, tá? A gente tem que mais de 11,5 milhões de brasileiros têm depressão, que é um número muito exponencial, né? É um número assustador. A gente tem também a informação que o Brasil é o país mais depressivo da América Latina. A gente tem a ideia aqui de um recorte de gênero, porque o número de mulheres afastadas por depressão, né, do seu trabalho é 30% mais elevado do que o de homens. Então na redação vocês também poderiam fazer esse recorte de gênero. A prova está propiciando elementos para isso, né? Dá para se pensar então, bom, mas por que as mulheres são mais afastadas do que os homens, e o que isso tem a ver com o estigma que é relacionado à saúde mental, tá? Então não se esqueçam que, por mais que vocês façam um recorte de gênero, teria que ser trazido o item, né, o conceito de estigma, para entender esse recorte de gênero a partir do preconceito que existe na sociedade em relação às doenças mentais. A gente tem também a informação que depressão é a segunda causa de afastamento de trabalho no mundo, a depressão é a doença mais impactante do mundo, 322 milhões de pessoas vivem com depressão no mundo todo. Então, como vocês podem ver, temos muitos dados aqui para se pensar em tese, para pensar no projeto de texto, para pensar na introdução, mas é sempre importante lembrar de fazer essa relação do estigma com as doenças mentais. O que chama atenção no texto 3 é que essas informações são voltadas para a depressão. Então, cuidado, vocês não poderiam fazer uma redação falando somente de depressão, porque depressão não era o tema da prova. O tema da prova é estigma e doenças mentais. É claro que depressão, sendo uma doença mental, pode aparecer na tese ou na consistência do argumento de vocês, mas ela vai aparecer como, né, esse exemplo. Ela não pode ser a centralidade da discussão. Então, vocês não poderiam fazer uma redação falando do estigma em relação à depressão. Mas vocês poderiam falar que, em função desse estigma sobre as doenças mentais, a depressão acaba sendo uma doença que mais afeta os brasileiros, por exemplo. É uma doença que é uma das maiores causas de morte, por exemplo, no mundo todo. Então vocês poderiam relacionar o estigma às doenças mentais, trazendo a depressão, né, como um recorte desse contexto de adoecimento de pessoas que acabam não se tratando em função do estigma, porque até hoje se diz que quem vai pro psicólogo é louco. Não sei se vocês sabem, né, mas eu também sou psicóloga, eu atendo em consultório particular e eu escuto muito isso, inclusive dos meus pacientes que demoraram a buscar auxílio, até mesmo para tratar depressão e ansiedade, porque ouviam da família, ouviam no trabalho que quem ia no psicólogo era louco, como se essa ideia da loucura fosse algo muito ruim, né? Então é muito comum o estigma relacionado às doenças mentais. Só vocês deveriam tomar esse cuidado de não fazer uma redação somente sobre um tipo de doença mental, porque a redação, ela generalizava. Então, com isso tudo que eu quero dizer para não fugir deste tema, vocês teriam que trazer na tese, trazer no seu projeto de texto a ideia de que as doenças mentais, elas são pautadas por um estigma. E aí vocês podem
trazer um exemplo desse estigma. Como foi apontado no texto de apoio 2, a ideia de que doença mental está relacionado à fraqueza, ou doença mental está relacionado a fracasso, doença mental está relacionado à preguiça, ao que vocês quiserem, tá? Trazer esse estigma, trazer um exemplo desse estigma. Da mesma forma, vocês poderiam trazer um exemplo dessa doença mental, e a redação traz bastante base sobre depressão. Também falei aqui, né, conforme o texto de apoio 2, que o texto já dá para vocês ali de mão beijada uma causa desse adoecimento, né, que são as redes sociais. E aí vocês poderiam falar, por exemplo, na introdução, do quanto as pessoas adoecem em função das redes sociais, dessa vida perfeita. Dei a sugestão do episódio de Black Mirror, inclusive para contextualizar o tema. Só não se esqueçam de dizer que as pessoas sim adoecem em função das redes sociais, mas elas não buscam tratamento em função do estigma, tá? Então, na causa e consequência, se vocês fossem fazer essa relação, era passível de se trazer as redes sociais, né, nesse lugar aí da causa do adoecimento psíquico, mas vocês tinham que chegar nesse ponto do estigma, e aí pode ser a dificuldade das pessoas buscarem tratamento, a falta de recurso ou de iniciativa de buscar tratamento em função do estigma que associa doença mental à loucura, à frescura, ao que vocês quisessem. Então, queridos, era uma prova fácil, não foi um tema difícil, porque abria margem para se falar de muitas coisas. Eu peguei a depressão aqui porque foi o que a prova trouxe, assim, com mais base, e também para não fazer um vídeo muito longo, mas vocês poderiam falar sobre ansiedade, vocês poderiam trazer dados sobre bipolaridade, sobre o que vocês quisessem, porque a prova deixa muito aberto para que vocês exemplificassem a partir dos seus repertórios, né, de mundo, seus conhecimentos sobre o adoecimento psíquico. E eu fiquei muito feliz com esse tema, e como eu contei agora, né, eu sou psicóloga, mas especialmente porque no meu grupo de redação eu sempre coloco na apostila vários temas relacionados à saúde mental, adoecimento mental. Então os meus alunos estavam com muita base de repertório, muitas teses aí fresquinhas na cabeça para escrever esse tema, justamente porque a gente sempre fala todo ano sobre isso em aula, porque apesar de que nunca tivesse caído ainda no Enem, é sempre um tema importante pra gente falar, né? Especialmente vocês que estão num período de vida super difícil, que é esse ingresso, essa incerteza, né, de ingressar ou não no ensino superior. Então, saúde mental, doença mental é sempre um tema discutido no meu grupo. Enquanto ali a proposta de intervenção que vocês fariam, tudo dependeria das suas teses, né? Mas retomando algo que eu já falei nos outros vídeos, o que vocês precisam ter são aqueles 5 elementos básicos, que é agente, ação, objetivo, meio e detalhamento. Para o Enem desse ano, a correção flexibilizou bastante algumas questões ali do detalhamento, então se vocês colocassem alguma informação adicional de qualquer um dos outros 4 elementos, vocês conseguiriam um detalhamento. Acho que quanto a isso, ninguém se preocupou muito, porque estava tranquilo de se fazer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que agora fiquem mais tranquilos e parem de pensar que vocês fugiram do tema. Vão descansar, boas férias, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo! Se tu gostou desse vídeo e tá procurando uma maneira de melhorar a tua escrita, especialmente se tu for focar no Enem e na URGS, me procura lá no Instagram, @profissionalbrunadornelles, porque eu tô com as inscrições abertas para minha turma de redação de 2021. E o melhor é que tu pode fazer o curso de qualquer lugar do Brasil, porque neste ano ele vai ser 100% online. Eu te garanto que a minha correção é honesta e de qualidade, e as aulas são muito interativas, porque nós corrigimos com o grupo as redações produzidas por cada aluno. Então vem saber mais sobre o meu grupo, corre lá no Instagram que eu te passo todas as informações.